Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Gente, hoje eu vou contar para vocês aqui uma passagem do encontro de Elias com Deus. Depois vocês pegam a Bíblia e lê, porque a leitura é grande e se eu for ler toma metade do vídeo. Então eu vou tentar resumir aqui, explicar para vocês. A leitura tá 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 14, tá? Vocês pegam a Bíblia e lê 19, versículo de 1 a 14. 1 Reis, tá bom? Depois do encontro de Elias com o rei Acabe, porque Elias conseguiu mostrar ao rei Acabe quem era Deus, e por isso foi exterminado todos os profetas que eram contra Deus. O rei Acabe chegou em casa, contou para a mulher o que tinha acontecido, e a mulher ficou muito revoltada e mandou um mensageiro até Elias, dizendo que no outro dia, até meio-dia, ela daria fim na vida de Elias. E Elias teve medo e fugiu. Até porque os profetas que eram do lado de Deus, o povo matava tudo. E Elias foge. Aí ele, nessa fuga dele, depois de dia de viagem, ele deita debaixo de um pé de árvore chamado junípero, né? E ali ele dorme, ele desgostoso, né, por ter fugido. E Deus manda um anjo até ele, o anjo acorda ele, e ao que ele levanta a cabeça tem lá um pão assado com água, né, para ele. E ele vai, come esse pão, bebe essa água e torna a deitar de novo. Depois o anjo vai acordar ele de novo, torna a dar ele o alimento. E fala para ele: levanta e come, porque o caminho é longo, né? E ele come. Com esse alimento ele anda 40 dias e 40 noites, destinado ao Monte Horebe. Para quem não sabe, o Monte Horebe é o Monte Sinai, aonde foi realizado vários encontros, milagres de Moisés lá com Deus, aonde Moisés recebe as escrituras, né, da mão do próprio Deus. O monte é um só, dá o nome Sinai ou Horebe. Bom, Elias aqui ele fala para Deus que ele pede a morte antes dele sair. Ele pede a morte porque dizendo ele que não era melhor do que o pai dele e por isso ele estava sendo um covarde e tinha que morrer, né? Depois que ele alimenta, ele pega o caminho para o Monte Horebe para encontrar com Deus lá. E lá ele entra na gruta, né? Deus avisa ele que vai passar. Ele fica na expectativa. Aí vem um furacão tão pesado que destruía, derrubava as pedras. E Elias e Deus não estavam no furacão. Em seguida vem um terremoto. Deus não estava no terremoto. Em seguida vem um fogo. Deus não estava no fogo. Aí vem uma brisa suave. E Elias percebe que Deus estava passando ali. E ele cobre o rosto e vai ao encontro com Deus. E Deus pergunta a ele o porquê ele está ali, né? E ele vai e fala:
eu estou me consumindo de ardente zelo por ti, Javé dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram-te, né? E aí ele fala que derrubaram a aliança, o povo abandonou Deus. E Elias, ele fala aqui, ó, que Deus, o povo destruiu os altares, né? Mataram os profetas, a espada, e ficou somente ele, né? E a mulher queria tirar a vida dele e ele teve que fugir. Bom, o que eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Primeiro, Elias foge. Tem gente que fala que estando com Deus não precisa fugir. Isso aqui é uma prova que tem situação que você tem que fugir. Precisa fugir. Nem tudo dá para encarar confiado, porque Deus está ali. Às vezes Deus dá oportunidade para você sair e não sai, tá? Então, os apóstolos, teve vários deles que morreram. Pedro tentou fugir, mas Deus botou ele para voltar para trás, lá para Roma, né? Mas João fugiu muito. E por isso ele morreu de velhice, né? Ele fugia dos perigos. Bom, outra questão. Esse terremoto, esse furacão, esse fogo, representa a nossa caminhada até Deus. Nós temos as tribulações pesadas, se nós quiser chegar até Deus. Se nós não encarar essas tribulações, nós não chega. Então, não é que Deus coloca obstáculos no nosso caminho. Não. Quem coloca os obstáculos é o maligno, para que nós desanima e desiste da caminhada até Deus. E, de repente, esse encontro com Deus vai por água abaixo. Tá? Então, se nós tiver a coragem de passar por essas dificuldades, nós encontra com Deus, que é essa brisa, esse vento suave que trouxe alegria e paz para Elias. Outra coisa, quem ama Deus preocupa com as pessoas que não amam. Quem conhece Deus preocupa com as pessoas que não conhecem. Ah, mas você nunca viu Deus? Nós vê no ser humano. Tá? Nós vê. Naqueles que Jesus coloca para representar Ele. Então, nós encontramos com Deus através do nosso irmão. Na igreja, na Eucaristia, Deus está presente ali. E quem faz Deus estar presente ali na igreja é aquele instituído por Deus. Como disse lá no capítulo 5 de Hebreus, de 1 a 4. Nem todos podem ser sacerdotes, só aquele a quem Deus chama, aquele escolhido por Deus. Então, quando a pessoa é escolhida por Deus, ele tem ele tem a humildade, ele é ordenado de trazer Deus até nós, tá? O padre, o bispo, ele pode curar doenças, só que nós não acreditamos, tá? Inclusive, em Tiago, capítulo 3, versículo de 13 a seguir, lá fala, se tiver um doente, chama os presbíteros
E os presbíteros ungem o doente com óleo santo e confessa os pecados, e o doente fica curado. Então só que às vezes nós não temos essa fé, mas eles são ordenados a isso. Então olha aqui a preocupação de Elias. Ele estava se derretendo em tristeza por ver o povo de Deus massacrado, tá? Então, o líder de comunidade, quando ele é presente com Deus, ele preocupa com o povo. Ele preocupa com a comunidade. Ele é ordenado a isso. Então, ele preocupa com o povo abrindo mão à falta de fé, né? A falta de atitude, a falta de paciência, falta de educação. Tem gente na igreja que é pior do que uma égua, tá? Então tudo isso preocupa o sacerdote, porque ele está ali pregando a verdade, mas às vezes entra no ouvido e sai no outro do povo, e o povo não obedece, tá? Então precisamos ser obedientes para nós ter esse encontro com Deus. Nós precisamos estar prontos para passar por essas tribulações, para poder nós chegar até Deus. Nós precisamos vencer o maligno. Jesus disse isso. Eu venci. Coragem, que vocês também vencem. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos vocês e que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.